Bom, então nós já estamos gravando a partir de agora. Então, mais uma vez, Patrick, obrigado por aceitar participar desse diálogo conosco. Obrigado a você. Esse é um diálogo sobre o tema das perspectivas da agricultura e alimentação no mundo hoje, no qual nós vamos tentar explorar algumas interdependências entre esse tema específico e a agenda da democracia, do desenvolvimento e da sustentabilidade. E eu queria começar, Patrick, você é um dos principais especialistas internacionais sobre esse tema, tem uma visão bastante abrangente sobre esse conjunto de questões, e eu queria começar pedindo a você que falasse um pouco sobre o que eu considero uma situação paradoxal, né, que nós vivemos hoje. Então, o setor agroalimentar mundial é um dos principais vetores, talvez o principal vetor, né, de distribuição da biodiversidade no mundo, é um dos principais vetores associados às mudanças climáticas e é também um setor responsável por uma série de problemas relacionados à saúde humana. A gente poderia aqui mencionar pelo menos dois deles, né? As formas de criação animal, né? Com confinamento de maneira muito intensiva, né? E o conjunto de consequências que isso traz para a possível proliferação de doenças transmissíveis. Nós tivemos, né, nas últimas décadas alguns exemplos disso, e uma pandemia mundial de obesidade que está claramente relacionada com o nosso padrão alimentar. Por outro lado, a gente tem um conjunto de indícios que poderiam ser considerados favoráveis a uma transição para um modelo mais sustentável, né? A gente tem uma expansão crescente da produção orgânica, né, muito acelerada. Nós vínhamos tendo até recentemente, né, uma redução da fome, né, em escala mundial. Nos anos mais recentes isso começa a mudar. Nós temos uma expansão em muitas áreas do globo de hábitos como o veganismo, que também contribuem, né, para uma menor demanda, por exemplo, para o consumo de carnes e proteínas, cuja produção está associada à destruição ambiental, e há novas tecnologias, algumas delas muito controversas, né, como a carne de laboratório, que também tem como uma das suas justificativas diminuir essa pressão ambiental. Então, é uma situação muito paradoxal, né, com um conjunto de vetores, digamos assim, negativos, e algumas tendências que apontam numa direção positiva. A pergunta que eu te faria para a gente começar esse diálogo é: como é que você explica essa situação paradoxal e, principalmente, se, na sua opinião, tende a prevalecer um dos dois polos desse paradoxo? Fica à vontade. Obrigada, Wilson. Quando eu olho para esta situação, muitas vezes já que são críticas que vêm no primeiro momento, que bem que você foi muito equilibrada apresentar esse paradoxo, eu tenho costume de dizer: a gente nunca comeu tão bem na história da humanidade e no mesmo momento a gente nunca comeu tão mal. E essa situação é, como você falou, muito paradoxal. A gente nunca come tão bem, tem muitos critérios que apontam para isso. A esperança de vida é o maior. E uma comida que vem se melhorando ao longo do tempo é muito provavelmente a maior razão para esse melhoramento das condições de vida. Mas tem outros critérios. A disponibilidade de alimentos para a pessoa por dia cresceu a nível mundial, cresceu de maneira regular. Quando a gente se levanta pela manhã, a gente não tem dúvida que vamos encontrar uma comida muito diversificada. A gente não tem que passar 4, 5, 10 horas para buscar a comida na floresta, etc. Então, tem muitos critérios que fazem que
a alimentação melhorou bastante no último momento e o risco de faltar de comida, este risco para a maioria da humanidade vem sendo diminuindo. Eu falei para a maioria da humanidade, porque ainda tem 800 milhões de pessoas que não comem suficientemente ou que têm problemas de acesso à alimentação, que é absolutamente insuportável e inaceitável a nível mundial, já que a gente produz bastante e suficientemente para alimentar todo mundo. E no mesmo tempo tem todos os problemas que você apontou, principalmente questões de meio ambiente, que foram um detonador para alguns dizer o sistema alimentário é quebrado. Não é quebrada, porque a gente nunca come tão bem, mas no mesmo tempo generou alguns problemas, tanto sociais como políticos e no meio ambiente, que fazem que tenha um consenso hoje para afirmar a necessidade de mudar, de trocar, de evolução. A recente invitação para organizar uma cúpula sobre sistemas alimentares, que vai ser organizada em Nova York no mês de setembro agora, é a melhor demonstração de que tem que trocar alguma coisa por conta de todos os problemas que os sistemas alimentares vêm criando ao longo do tempo. E com isso se há um consenso sobre essa necessidade de mudar, claro, não há consenso sobre os caminhos e as soluções para implementar essa mudança. Bom, tem além disso, uma das grandes mudanças do século XX para o século XXI é de passar de uma situação onde, no século XX, a única prioridade era de produzir mais, de aumentar a produtividade e a produção através da produtividade, a uma situação onde cada vez mais é reconhecido no século XXI que a alimentação está no coração de um sistema complexo que coloca juntos todas as dimensões da sustentabilidade. Ou seja, trocar de alimentação não é só para resolver os problemas da alimentação. É também para resolver todos os problemas do desenvolvimento sustentável, quer sejam ambientais, sociais, políticos, econômicos. E essa é uma mudança completa, de dizer, transformar a alimentação não é só tentar de atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2, é também de olhar para problemas de pobreza, o número 1, os problemas de saúde, o número 3, os problemas de clima, número 13, os problemas de biodiversidade, número 15, etc., etc. Eu poderia tomar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A alimentação está de uma porta de entrada para resolver os problemas de insustentabilidade do planeta e da humanidade. E quer dizer que não é só atingir um objetivo muito delimitado, é também transformar o mundo através da transformação da alimentação. Aí, de uma certa maneira, a coisa fica muito mais clara e de outra maneira muito mais complicada, porque não é só um critério, um fator, uma transformação. É também colocar juntos, tanto a nível local, como a nível nacional, como a nível internacional,
os diferentes caminhos de transformação da humanidade e do planeta. E era fácil o período onde o objetivo assinado à agricultura era de produzir mais. Tecnologia, investimentos, capital e força de atração nos outros setores. Não é nada disso agora. Através da agricultura e da alimentação, os dois sendo cada vez mais dissociados através de uma distância entre o meio rural e o meio urbano, é de enfrentar todos os problemas da humanidade amanhã. E você acabou de mencionar, né, a cúpula da alimentação prevista agora para setembro, e nesse segundo semestre nós temos outras duas reuniões internacionais que tratam de temas afins, né? Você mencionava a complexidade, né, que está contida no tema da agricultura e da alimentação e as interdependências com um conjunto de outros domínios. Então, a gente tem também a COP da biodiversidade e a COP do clima. Pelo que você acompanha, né, desses fóruns, você diria que nesses outros espaços que tratam de problemas afins, mas que não são, digamos assim, espaços no qual a agenda da alimentação ela é o tema central, há esse tipo de sensibilidade, porque o que a gente percebe, pelo menos no processo preparatório, é que há uma resistência muito grande, né, de países e de parte da diplomacia internacional em mesclar essas agendas, né? Tenho a impressão de que elas continuam, em grande medida, muito segmentadas. Como que você vê essa perspectiva de tratamento do tema da agricultura e da alimentação desde outras comunidades epistêmicas que não aquela específica do mundo da agricultura e da alimentação? Essa aí também é paradoxal, porque de uma certa maneira dá para ficar feliz de uma certa aproximação. Por exemplo, você mencionou a questão do clima e da biodiversidade, ela está em todos os dois essas questões a nível internacional, uma forma organizacional política a nível mundial, convention CAB, convênio a nível internacional, e o seu painel, grupo de expertos que são especialistas disso, é uma das razões para ficar feliz de um tratamento conjunto dessa complexidade, é de ver que tanto do ponto de vista do clima como da biodiversidade, eles prestam cada vez mais atenção à questão alimentar. Se bem que, por exemplo, o IPCC e IPBES, que são os dois painéis de expertos, de peritos que trabalham nisso, já estão começando a trabalhar conjuntamente sobre a questão do sistema de transformação dos sistemas alimentares. Não é suficiente porque, por exemplo, o HLP não está trabalhando ainda com os demais, mas dá para esperar uma articulação intersectorial que visa a pensar o conhecimento de maneira conjunta. Por outro lado, a situação é bastante complicada, já que cada vez que a gente tem uma pergunta a nível, quer seja a nível nacional ou mundial, a gente vai criar um órgão de reflexão científica ou cognitiva que trabalha cada um por si e que ignora completamente os demais. A questão sobre a alimentação está na mesa agora, que alguns querem criar mais um painel de expertos ou de peritos para tratar da questão da alimentar, já que a gente tem que o que é muito mais importante agora é de trabalhar essas questões de maneira intersectorial pelas razões que a gente colocou na mesa juntamente
anteriormente. Além disso, e dá para ver isso muito bem nas negociações internacionais, para cada setor, cada uma dos países, das nações, tem na mesa das negociações uma postura, uma posição para defender nessas negociações, que hoje ainda, em contexto de enfraquecimento do multilateralismo, corresponde muito mais à defesa dos seus próprios interesses do que à construção de uma sustentabilidade mundial. E dá para ver como, para cada um dos setores, cada país vem na mesa com posições que resultam muito mais da defesa dos sectores no seu país, dos lobbies nos seus países, muito mais do que uma postura de negociação para o bem comum da humanidade ou do planeta. Ou seja, tem dois handicaps para mudar para frente na mesa das negociações. O primeiro é o fato de trabalhar em silos, sem conexão com os demais setores, e o segundo é sem buscar a coerência das políticas públicas, quer seja a nível nacional ou internacional. E o segundo é uma posição e uma postura de negociação que responde muito mais a critérios e objetivos nacionais de desenvolvimento do que a uma visão global, mundial dos problemas para ser resolvidos. Esse tipo de paradoxo que você está mencionando, muitas vezes ele se reproduz também dentro do próprio país, né? Vamos pegar o caso brasileiro. Bom, os anos mais recentes são de um caos completo. Vamos pensar um pouco mais para trás, então, quando a gente ainda tinha algum tipo de institucionalidade para questões ambientais e sociais no Brasil. A gente tinha uma postura que era a postura do setor produtivo, né, por exemplo, do agronegócio brasileiro. Claro que também dentro do agronegócio brasileiro você tem muita diferença, você tem muita heterogeneidade, cada vez mais, mas eles mesmos dizem, as organizações empresariais no Brasil, que eles sempre procuram se apresentar publicamente com um discurso uniforme. O que eu acho um erro, porque o discurso público não é dos mais progressistas, mas é a lógica do setor empresarial brasileiro na agricultura. E com isso, inclusive, eles passam uma imagem talvez mais conservadora do que é o próprio setor, porque há inovações importantes no segmento empresarial brasileiro. Mas, de qualquer maneira, você tem um discurso público que defende os interesses do agronegócio. Você tinha o Ministério do Meio Ambiente, que tinha uma postura completamente diferente, né? Ou seja, a gente tinha no Brasil, dos primeiros 15 anos dessa década, uma coalizão plural de forças sociais, mas a soma dessas posições diferentes não dava um resultado positivo, né? No plano internacional, como é que você vê esse tema das forças sociais e das coalizões que poderiam levar a uma maior coerência do ponto de vista da governança global? Porque a tua resposta anterior, ela enfatizava bastante a dimensão setorial e nacional, né, na representação nessas arenas internacionais e como isso impacta o resultado do que se define nessas arenas. Mas a pergunta é, você considera que na escala global é possível identificar de forma transnacional, né, forças sociais ou coalizões que podem levar a essa maior coerência? Ou você imagina que isso é algo que primeiro vai ter que ser resolvido numa escala subglobal, né, regional ou nacional, para que as arenas internacionais reflitam esse tipo de arranjo ou de maior coerência, como você mencionou? Eu colocaria dois tipos de resposta. O primeiro é que o que você apontou a nível nacional
existe em todos os níveis. Ou seja, o gap, a desconecto entre as orientações sectoriais e uma orientação global em busca da sustentabilidade. Você mencionou o caso do Brasil, eu não vou comentar demais sobre o Brasil, eu não sou mais especialista, mas isso acontece na França, e o problema dos neonicotinoides recentemente, e a arbitragem entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente foi exatamente um exemplo muito forte disso. Então, esse é em todos os países, e a pergunta que a gente pode colocar na mesa, em termos de governança, é se as instituições e organizações que a gente colocou na prática nos séculos passados, por conta de defesas e de apoio a dinâmicas sectoriais, são os mais adequados hoje para responder aos desafios do futuro. Eu vou só dar um exemplo muito simples. Na maioria dos países, mesmo se tem a palavra alimentação no título de um dos ministérios, geralmente não tem Ministério da Alimentação. Tem Ministério da Agricultura, sim, tem Ministério do Meio Ambiente, tem Ministério da Saúde, etc. Mas considerar a alimentação exatamente ao nexus, como a coração das interações entre diferentes setores, e fazer da alimentação o objeto de governança, essa muito pouco acontece. Ou seja, a gente poderia se perguntar se a configuração dos ministérios, que são um reflexo da governança de um país ou de uma sociedade, realmente reflete ou não os desafios do futuro. Uma vez eu falei disso, que tem que criar um Ministério da Alimentação. Uau! Aí, imediatamente, você tem todas as possíveis resistências que impedem de olhar um pouco mais à frente. Essa é a resposta número 1. A resposta número 2 é que esse problema acontece a todos os níveis. Ao nível de um território, ao nível de um país, ao nível internacional. E a gente sabe muito bem que para estimular transformações é preciso uma transformação a todos esses níveis. A gente não vai implementar transformações para a sustentabilidade só olhando para o nível local ou territorial, mesmo se há um pacto para o desenvolvimento sustentável daquele território. É preciso também mexer com o comércio, com legislação, com algumas regulações que acontecem em diferentes níveis. Ou seja, o desafio hoje é de conseguir articular transformações em diferentes níveis, do local para o global e vice-versa, sem predominância de um para o outro. Or, no mesmo momento, seria totalmente irrealista de pensar que todas as transformações podem acontecer no mesmo tempo, em todos esses níveis. Pode começar a um nível e, eu diria, contaminar, não é só o Covid, contaminar os outros níveis. Pela força política, pela pressão política. Ou seja, uma iniciativa local pode, através do exemplo, da capacidade de aprendizagem, da estruturação política que resulta dela, estimular uma transformação em outro nível.
a nível nacional. Uma coalição particular específica num certo momento, e isso já aconteceu em todos os países, Brasil, França, etc., pode estimular uma transformação local, ou pode ser o início de uma reflexão para a transformação mundial, ou regional ou mundial. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com isso é que, de maneira pragmática, o desafio, especialmente no momento onde o multilateralismo é bastante fraco, isso resulta de engajamentos, de comprometimentos voluntários, muito mais do que por força, por lei ou por regulação. O desafio é de poder constituir a um nível definido, quer seja o local, o territorial, o Estado, eventualmente o mundial, como o Acordo de Paris sobre o clima, se bem que não é constrangente, mas de poder aproveitar uma transformação dessa para contaminar os demais níveis. Ou seja, através de uma nova lei, poder colocar na prática algumas experiências inovadoras a nível local. Através de uma experiência inovadora a nível local, poder identificar os princípios a ser aproveitados para construir uma nova lei. E por assim em diante. Ou seja, do ponto de vista político, muito mais do que intelectual, o desafio é de poder conseguir a construção desse castelo para a sustentabilidade. Mas não creio que isso vai, devido às resistências, não creio que isso pode acontecer espontaneamente num nível determinado. É preciso de pressões e de experiência, de compromisso em outros níveis para isso acontecer num nível determinado. Espero que o meu português ficou claro. Não, está muito... O suficiente para... Muito claro. O seu português é ótimo. Agora, sobre isso que você estava mencionando agora, olhando a situação hoje, né, um período que a gente, com muito cuidado, começa a falar ou a olhar, ou talvez a desejar, né, um momento pós-pandemia. A pandemia mudou algumas coisas, né, nesse contexto, né? Ela trouxe, por um lado, pelo menos de parte da sociedade, uma consciência, né, um pouco maior, talvez, sobre alguns temas e alguns problemas. Muitos falam, por exemplo, de uma maior atenção para o tema da alimentação, justamente porque as pessoas, né, mudaram alguns hábitos com o período de confinamento, de restrições à circulação e etc. Outros falam de uma maior atenção aos temas ambientais, porque isso também está relacionado com o surgimento de possíveis novas pandemias. E uma outra mudança talvez importante é que a atuação dos estados veio para o primeiro plano como uma necessidade para fazer frente, né, à crise gerada com a pandemia, mas também para estimular uma retomada pós-pandemia. Então, muitos veem nisso uma oportunidade, né, uma situação mais favorável a se fazer avançar agendas como a agenda da sustentabilidade e, dentro da agenda mais ampla da sustentabilidade, uma agenda agroalimentar mais progressista. Outros veem como o epicentro, né, capaz de influenciar outras arenas, nessa linha que você abordava agora, de que tem que ser uma transformação multinível e multidimensional. Alguns vão colocar mais ênfase na dimensão tecnológica, né? Ou seja, de que o setor empresarial teria a capacidade de interpretar algumas dessas tendências e, na ausência de mecanismos de governança global impositivos,
de que viria de uma espécie de vanguarda empresarial, inovações que poderiam transbordar para outras esferas. Outros já colocam mais expectativa no comportamento dos consumidores, pressionando o setor empresarial. E, mais recentemente, há ainda muitos que colocam bastante ênfase no setor financeiro, né, como um setor capaz de colocar critérios socioambientais, impondo, portanto, comportamentos aos demais agentes, sobretudo o setor produtivo. Duas perguntas que eu queria deixar para você são as seguintes. Primeiro, em que medida você acha que a situação da pandemia e de um possível pós-pandemia favorece verdadeiramente o avanço dessa agenda? E a segunda é se nessa visão multiarenas que você esboçou na sua resposta anterior, se você vê algum espaço ou algum tipo de agente hoje desempenhando esse papel de exercer mais influência sobre as demais, seja no setor empresarial, governos, consumidores, enfim. Primeiro, antes de tudo, eu estou sonhando de um mundo diferente. E espero que a pandemia pode contribuir. Porém, a resposta é muito balançada. A minha resposta a isso. Do ponto de vista tecnológico, eu não creio que isso aconteça, porque vimos os séculos 18, 19 e 20 foram caracterizados por uma confiança sem limite na tecnologia como promessa de um mundo melhor e de manhã que canta, e não tem indício de que isso se transforme de jeito nenhum. Ou seja, a capacidade de questionar o relacionamento entre a tecnologia, a inovação tecnológica e o impacto em termos de sustentabilidade, isso não foi questionado pela pandemia e pela crise atual. Pelo contrário, sempre encontra pessoas que vão continuar pensando que a solução está na tecnologia, que a criatividade infinita na tecnologia vai poder resolver tudo. Ou seja, não há indício de mudança nesta aí. Segundo, do ponto de vista... Só um segundo, antes de você entrar na segunda e tal, só para explorar um pouco mais essa variável tecnológica. Sua avaliação não está sendo, talvez, excessivamente dura. Quer dizer, eu tendo a concordar com você com relação à fé na tecnologia. Agora, por outro lado, há um movimento de ajuste de parte do setor empresarial via a adoção de novas tecnologias para dialogar de alguma forma com essas novas demandas ambientais, não? Então, a minha pergunta para você você acha que isso é insuficiente ou que, como é que eu posso dizer, refazendo a pergunta, né? A sua opinião é que internamente ao setor empresarial essas mudanças tecnológicas elas vão ser insuficientes frente ao padrão business as usual, ou elas são insuficientes porque é necessário combinar inovações tecnológicas com avanços em outros domínios? Não sei se eu fui claro. Né? Sim, ficou claro e ficou muito claro. O que eu falei não é uma negação da capacidade da tecnologia a resolver problemas. Pelo contrário, eu acredito na nossa capacidade de criação tecnológica para resolver os problemas. O que eu estava dizendo, e esse vai provavelmente responder à tua interrogação, é que há um desconecto hoje entre
a capacidade tecnológica e a capacidade da tecnologia a responder aos desafios do desenvolvimento sustentável. E esse não é universal. Esse é porque não existem os processos de regulação que fazem que a inovação garante a capacidade de sustentabilidade. Eu não acredito que o setor privado só, ou a sociedade civil só, poderia fazer esse reajuste. É, antes de tudo, uma questão de governança pública e de regulação pública. A capacidade inovadora, incluindo das sociedades, das empresas, e também das grandes empresas, por questões de interesses privados, de reputação, de garantir o mercado para o futuro, é interessante, muito interessante, e muito provavelmente a semente necessária para uma mudança, uma transformação, mas não é suficiente. E principalmente no setor da alimentação, eu vou dizer assim, vai ser muito provavelmente um shortcut, um raccourci, uma caricatura, mas no século XIX e XX, toda a tecnologia que permitia aumentar a produtividade contribui à produção de bens privados, aumento de produção, enriquecimento, etc. E, no mesmo tempo, a produção de bens públicos, principalmente por conta do risco de não ter suficientemente de produção e de comida para a segurança alimentar. Hoje não é necessariamente mais o caso. Não há convergência entre a produção de bens públicos e a produção de bens privados. E essa é a responsabilidade do Estado, como tradutor da coisa pública, da rede pública, res pública. É a responsabilidade do Estado que é de criar um regime de ação que garante a convergência entre a produção de bens privados e produção de bens públicos. Essa é a condição para que a inovação tecnológica pudesse contribuir com sustentabilidade. Quer dizer, pensar interdição, pensar taxas, pensar subsídios, pensar estimulação ou, pelo contrário, proibições para que a tecnologia e a sua capacidade imensa pudesse contribuir à sustentabilidade, o que não é o caso hoje e não pode vir só do setor privado. Ou seja, eu penso que o papel da sociedade civil, o papel da empresa são muito importantes em pensar, porque não é o setor público que vai garantir a produção. A tentativa no século XX do comunismo, nesse sentido, é bastante revelador, mas temos que inventar um novo regime de ação que permita ao Estado de garantir a orientação para a sustentabilidade e de mobilizar todas as forças para que a inovação, incluindo, mas não só a inovação tecnológica, contribui a essa aí. Ou seja, eu não assim que não teremos esse regime de ação para fazer essa convergência, e não acredito que o pós-Covid pode só resolver os problemas de sustentabilidade. Tem que começar com isso. E essa é uma construção primeiramente política.
política a nível territorial, política a nível nacional, política a nível internacional. O que me dá esperança através do Covid é o fato de não são os questionamentos acima do meio ambiente ou acima da sustentabilidade só pelas razões que eu coloquei agora, mas é a volta da noção, a volta para a mesa da noção de soberania. Soberania foi descartado durante muito tempo, incluindo na área alimentar, porque era vista como uma oposição ao poder do mercado e o mercado visto como a solução para garantir o bem-estar da humanidade, sem forma de regulação, no discurso, sem forma de regulação política e um mercado livre e omnipotente. A pandemia trouxe de volta essa questão de soberania, que também volta para frente com um grande número de riscos, incluindo de promoção da identidade com base xenofóbica, racista, individualista, etc. Mas, no mesmo tempo, volta para a mesa com essa questão do papel do ator público na governança das coisas e da República. E é por isso que, se tem um assunto que me faz esperar no post-Covid, é essa coisa de dizer as evoluções do mundo são, antes de tudo, evoluções que temos que construir do ponto de vista político, através de um ator público forte que permite garantir a convergência em diferentes escalas e as oposições, através disso, entre os interesses privados e os interesses públicos. E esse é o mesmo tipo de raciocínio em diferentes escalas. E por isso que eu penso, através da cúpula dos sistemas alimentares, não da alimentação, dos sistemas alimentares, e a diferença é muito forte. O principal ponto de experiência sobre isso é a capacidade a repensar a questão do mercado. Esse é a nível internacional o primeiro ponto de partida para se pensar uma transformação da governança em diferentes escalas. Pela mesma razão. E a capacidade mundial a dizer o comércio está organizado de tal e tal e tal forma, de maneira a facilitar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, é o ponto de partida essencial. Nós conseguimos, no século XX, a fazer isso na área de alimentação, por causa de doenças sanitárias no mundo vegetal e no mundo animal. Tem algumas doenças que foram a base de constituição de regras, de exoneração das regras mundiais do comércio por conta de doenças. Se formos capazes de fazer isso, por razões econômicas ligadas a doenças animais e vegetais, não há nenhuma razão para a qual nós não poderíamos fazer isso com critérios de sustentabilidade, quer sejam sociais ou ligados ao meio ambiente. Sim, acho que você tem razão.
Agora, você mencionava a cúpula. Pelo menos até alguns meses atrás, havia muita controvérsia respeito do que estava se projetando como possível resultado da cúpula, né? Quer dizer, mesmo houve toda uma movimentação de organizações, né, populares e afins, denunciando que a cúpula estava caminhando na direção de ser capturada, digamos assim, por interesses mais tradicionais portanto, que havia um grande risco de que o resultado dela fosse uma continuidade, uma extensão, né, de alternativas e de soluções, tal como se pensava no passado, e agora principalmente olhando para a África. Qual que é a sua expectativa nesse momento em relação à cúpula? Essa movimentação e contra-movimentação ainda existe. A pré-cúpula foi organizada 2 semanas atrás em Roma e ainda existe exatamente isso. Mas acho isso muito normal. O contrário seria surpreendente. Isso demonstra que tem interesse, que tem desafios, que tem coisas para negociar. Então, é uma demonstração de que foi uma boa coisa de pensar essa cúpula, que tem desafios para frente. E a gente poderia regretar, a gente poderia pensar que é um problema, que há essa dualização, essa bipolarização, mas o setor agrícola, desde nos últimos 30, 40 anos, é feito de bipolarização contra os organismos geneticamente modificados ou contra o consumo de produtos de origem animal, etc. Eu poderia pegar muitos exemplos, mas essa polarização é um dos fatores de transformação também. E o que me interessa nessa cúpula, os desafios são tão grandes que, claro, em 2 anos não tem como chegar a um consenso, em particular porque, como eu já falei, o multilateralismo é bastante fraco agora. Mas o que eu espero dessa cúpula é a capacidade de mudar a agenda, de mudar o tipo de questionamentos que foi colocado na mesa nos anos anteriores. Já tem um que mudou muito, é o que eu quase falei, que não é uma cúpula da alimentação, é uma cúpula dos sistemas alimentares. Ou seja, é implicitamente e explicitamente reconhecer o fato que a alimentação não é só para alimentar. A alimentação está no coração do desenvolvimento sustentável, primeiro. Segundo, aquela questão do mercado e do comércio não está na mesa explicitamente, mas ela vem. E se você tem uma das contribuições à cúpula que mostra que tem uma diferença muito grande entre o custo da alimentação e o preço da alimentação. E o preço da alimentação, o que o consumidor aceita pagar, o custo, uma vez que você internaliza todos os custos externalizados, em particular na área de meio ambiente e na área de saúde. Uma vez que você internaliza, o custo da alimentação vai ser 2, 3, 4 vezes superior ao preço da alimentação. Quem é que paga para esse diferencial? Tem alguém que paga. De maneira coletiva, de maneira individual, nós pagamos para essa diferença. E o fato de colocar isso na mesa das negociações já é o início de um questionamento sobre os padrões do comércio internacional. E por isso,
por duas razões, eu fico bastante feliz com essa cúpula. Primeira é que ele coloca na mesa questões que são de importância tão grande que é difícil encontrar um consenso. E segundo, que elas são um começo de uma nova agenda para ser construída. Ótimo. E Patrick, pensando isso que você menciona agora em relação aos sistemas alimentares é algo que a gente vê, por exemplo, no caso brasileiro, com relação à Amazônia, né? Toda a preocupação mundial com a Amazônia tem permitido criar, né, no Brasil ainda que, claro, não de maneira generalizada no debate político em geral, mas houve uma mudança de patamar em relação ao entendimento dos problemas ambientais a partir da interconexão com vários outros temas. E é curioso notar também, como no caso brasileiro, a influência externa, né, da preocupação com a Amazônia acaba forçando uma tomada de posição nova dos agentes. Então, acho que é importante a gente olhar para essas perspectivas futuras da agenda dos sistemas alimentares, pensando muito também essas interconexões entre diferentes regiões do globo, diferentes regiões do planeta. E nisso, uma questão que me preocupa é a seguinte: ao longo desse século, provavelmente nós vamos ter uma coisa muito nova, né, que é uma possível estabilização do crescimento demográfico mundial, né? Também é um tema sobre o qual há uma certa controvérsia, mas algumas projeções apontam que ao longo desse século nós vamos chegar pela primeira vez em muito tempo, né, a uma situação de estabilização. Isso é importante porque toca em uma das bases de um discurso neomalthusiano, digamos assim, que sempre colocava ênfase na produtividade, porque dizia, né, em um mundo em crescimento, nós precisamos sempre aumentar a disponibilidade de alimentos. Então, você mesmo mencionava, né, o problema da disponibilidade hoje é menor do que o problema de acesso, né? Agora, essa estabilização ela não vai ser homogênea. Então, em algumas regiões, nós vamos ter talvez até uma diminuição da população e nós vamos ter um mundo, também para fazer uma caricatura, cada vez mais asiático e africano, né? Então, a diferença entre a população da Ásia e da África somadas daqui a 50 anos vai ser muito, mas muito, muito superior em relação à população da Europa e das Américas. Considerando que uma parte expressiva da pobreza mundial está na África e em partes da Ásia, como você acha que essa variável demográfica pode influenciar? Mais uma vez, nós estamos falando o tempo todo aqui, né, de ambiguidade, paradoxos e tudo mais. Me parece que esse tema das transformações demográficas é mais um tema paradoxal, né, porque ele pode, por um lado, favorecer uma agenda mais com foco distributivo, né, porque pela primeira vez a quantidade de pessoas no mundo vai estar estável, mas a produtividade da economia mundial vai continuar crescendo, então isso abre muito mais espaço, né, para uma agenda distributiva. Por outro lado, algumas dessas regiões, sobretudo as mais pobres, vão continuar crescendo e, portanto, há aí também um espaço para o argumento de que aumentar a produção e a produtividade como a única preocupação, esse é um discurso que também vai ter espaço, né, com isso. Então, a primeira pergunta que eu te faria é como é que você avalia que essa variável demográfica influencia o futuro da discussão sobre os sistemas alimentares? E se você quiser já emendar com uma segunda pergunta, todo mundo olha hoje para a China, né? Pelo menos sob dois pontos de vista, né? Do ponto de vista interno, alguns dizem, né, a tendência recente da China foi demandar, né, a maior oferta de proteínas por conta da elevação do padrão de consumo da população. Há quem diga, e há alguns relatórios internacionais que apontam que talvez daqui a aproximadamente 15 a 20 anos você tenha também entre a população chinesa, como resultado da melhor renda, uma mudança no padrão de consumo em direção também a uma alimentação mais saudável. Então, internamente, há essa
essa dúvida, né? Como o mercado interno chinês vai impactar o mercado mundial de alimentos. E, de outro lado, há uma preocupação grande com relação à China relacionada ao seu posicionamento nas negociações internacionais. Então, aqui no Brasil é muito comum você ouvir um discurso de parte do setor empresarial dizendo não, os europeus são muito criteriosos com relação a variáveis ambientais, mas a China não é. Então, e cada vez mais nós exportamos para a China. Então, se os europeus querem colocar critérios ambientais como barreiras para as exportações brasileiras, com os chineses nós não temos esse problema. Mas me parece que essa é uma visão estreita, porque a China também cada vez mais, justamente pela sua perspectiva de ser um importante player internacional, né, nas negociações, né, de clima e outras comerciais, a China me parece também tende a aderir a uma agenda global na qual, por exemplo, o tema da alimentação saudável, os temas ambientais e as suas conexões com a agricultura e alimentação vão ter lugar. Como é que você vê esses temas? Primeiro sobre demografia. Demografia, contrariamente, eu começo para ser um pouco provocativo, contrariamente com muitos dos relatórios, dos discursos, etc., a gente já está produzindo suficientemente a nível mundial. E suficientemente para 10 bilhões de pessoas. A gente conseguiu aumentar a produção para passar de 1 bilhão a 7 bilhões de pessoas em 2 séculos. E de 7 para 9 a diferença é muito pequena, se eu for provocativo. Um pouquinho, especialmente quando você pensa em que perdemos 30, 40% da produção, que muitas das pessoas consomem demais e que pode ter no futuro uma tendência a diminuir o consumo de produtos de origem animal, uma vez que considera tudo isso, a gente produz o suficiente. Claro, a questão da produção não deve ser esquecida por conta de doenças alimentares, de doenças animais ou vegetais, por conta da degradação dos solos, por conta da degradação da biodiversidade. Temos que cuidar da capacidade produtiva e não esquecê-la. Mas o aumento hoje não deveria ser uma prioridade. Eu faço a distinção entre o aumento não é uma prioridade e a capacidade de produção não pode ser esquecida, porque a família é uma das principais causas de problemas na história da humanidade. E ainda pode ser, por diferentes razões de que foi no passado. Uma vez que a gente fala isso e coloca de lado os problemas de acesso, que é outra questão, tem uma diferença bem grande entre a África e os demais continentes. A África é o único continente cuja população vai crescer, incluindo a Ásia, não vai ser o caso. Ou seja, a gente não pode comparar a África, que está numa situação que a gente estava no século XIX e XX do ponto de vista demográfico, e os outros continentes, incluindo porque a transição demográfica na África vai acontecer entre 2 e 3 vezes mais rapidamente do que nos outros continentes. Já foi violento nos outros continentes, mas na África vai ser ainda mais. É preciso 250 anos para a população mundial ser multiplicada por 10, e a população africana vai ser multiplicada por 10 a 150 anos.
é uma coisa que a gente nunca viu na história da humanidade. E vai acontecer agora. A curva é impressionante, né? Quando você vê no gráfico, é uma curva... E vai acontecer no contexto em que de transição econômica que é completamente diferente do que nos outros continentes. Nos outros continentes, a transição demográfica aconteceu no momento onde se criou novas oportunidades de emprego em outros setores. Não é o caso na África. Ou seja, a defasagem entre a transição demográfica e as outras transições no setor econômico é uma equação incógnita. Que vai ser muito difícil de resolver. Ou seja, eu não vou tratar a questão global do mesmo sentido que a gente pode tratar a questão da África. A nível global, me preocupa muito mais do ponto de vista demográfico, já que você tocou naquela questão demográfica, a questão da urbanização e a questão da migração. Muito mais do que a questão de crescimento demográfico. Uma vez que eu coloco de lado a questão da África. Ou seja, o que vai ser importante é as mudanças de padrão de consumo alimentar ligados a questões demográficas, de urbanização e de migração, muito mais do que o crescimento demográfico. Uma das, já que você olhou do lado da China, uma das questões principais vai ser como que vai se comportar o consumidor chinês em termos de consumo de produtos de origem animal. Hoje, o consumo médio de carne na China é mais ou menos 40 quilos por habitante e por ano, a metade do que está nos outros no país da OCDE. Se o consumidor chinês, a média, consome amanhã o dobro do que consome hoje, em termos de produtos de origem animal, é toda a planeta que encontra-se em pressão sobre recursos naturais. E principalmente, você conhece isso muito bem no Brasil, aquela questão da produção da soja e da capacidade de alimentação do rebanho, de monogástrico do rebanho, através de proteínas vegetais. Ou seja, o que é mais importante, África de lado, o que é mais importante na questão demográfica é muito mais a transformação do padrão de consumo em relação à demografia e principalmente em relação à urbanização e migração do que o crescimento demográfico. E continuando com a China, sem ser um especialista mundial, vai depender, me parece que vai depender muito mais do tipo de cadeia agrícola do que uma situação global. Eu vou tomar um exemplo. 80% da produção e do consumo de azeite de dendê está acontecendo na Ásia. E entre a China e a Ásia do Sul-Este. Se amanhã os europeus colocam normas para proibir o uso de azeite que está sendo produzido em condições de meio ambiente ou condições sociais inaceitáveis por eles, a China vai reinventar o mercado regional. Ela não vai precisar dos europeus ou de regras internacionais de comércio para pensar uma arquitetura de comércio que não responda aos desafios. E a China está, então, atraída, tirada ou motivada por dois caminhos distintos. Um é aquele da sustentabilidade,
por causas internas e externas. Internas, por exemplo, a qualidade de recursos hídricos. Externos é a mudança climática, que ela reconhece e que ela integra nas suas políticas. E por outro, a posição hegemônica do ponto de vista do comércio, hegemônica por razões, ao mesmo tempo, econômicas e demográficas. Então, entre essas duas linhas diretoras, o futuro não está escrito e a China vai provavelmente ser um dos maiores atores dessa escritura do futuro. E há, inclusive, uma interdependência entre as duas coisas, né? Porque os investimentos chineses na África são cada vez maiores. Inclusive com repercussões, para o caso brasileiro, para o comércio da soja. Né? Porque um dos sinais de alerta que existe aqui no Brasil é de que a China não tem nenhum interesse em depender crescentemente da soja brasileira. Ela vai diversificando seus parceiros comerciais e vai fazendo ela mesma investimentos diretos em algumas partes, algumas partes do mundo, como a África. Muito bem. Patrick, talvez uma última pergunta, porque nós já estamos aqui com 1 hora de conversa, que é o que nós tínhamos combinado. Primeira vez que eu te encontrei, numa reunião, se eu não me engano, em Cali, há uns 3 anos atrás, alguma coisa mais ou menos assim, você usou uma expressão que me inquieta até hoje. Né? Você dizia que você não acredita em scaling up, não é isso? E eu usava muito essa perspectiva e congelei essa perspectiva desde que eu te ouvi. Eu queria que você falasse um pouco mais disso pelo seguinte. Nós começamos essa conversa falando de paradoxos, né? E parte do paradoxo que nós vivemos, eu acho, é que uma boa parte das inovações que nós temos são inovações que vão se dando em nichos, né? São inovações localizadas, são inovações muito importantes, muito promissoras, mas que não têm tido força suficiente para contrabalançar aqueles efeitos negativos todos, né, que a gente mencionou no começo dessa nossa conversa. E eu sempre pensava na ideia de que, claro, se nós estamos pensando em termos de sustentabilidade, todas as soluções elas têm que ser adaptadas a contextos localizados, né, por conta de diferenças ecossistêmicas, socioculturais, por uma série de fatores, mas eu sempre pensava que um dos desafios era justamente melhorar a conexão e ampliar a escala de algumas dessas inovações. E aí, naquela reunião, então, você usava essa frase muito provocadora, dizendo que não acreditava em scaling up, em escalamento, como a gente diz em português. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que você explicasse essa sua reticência com relação à ideia de escalamento, e de que maneira você pensa, agora que nós vamos para um campo um pouco mais normativo, né? De que maneira você pensa que essas iniciativas inovadoras poderiam, então, ganhar peso e repercussão de maneira a sinalizar uma mudança nessa balança de paradoxos que a gente vinha comentando? Obrigado por essa pergunta. Como você lembrou, é provocador quando eu falo isso. É provocador porque eu realmente acredito na força da inovação local e na força da niche. Ou seja, quando eu critico o scaling up, não é uma crítica a esse tipo de dinâmica de inovação e de experiência. Pelo contrário, é no nível local que a gente pode reforçar as dinâmicas territoriais, a coesão social, a consistência, a coerência intersectorial das orientações, e que a gente pode construir os acordos
que são necessários para atingir a sustentabilidade. Ou seja, não é de jeito nenhum uma crítica a essa forma de inovação e de governança. Mas eu critico os carinhos por dois tipos de razões. Que é muito fácil de entender é que essas nichos, muitas vezes, na maioria do tempo, não são reprodutíveis. Uma das razões é a especificidade do contexto, então em termos de meio ambiente, em termos de cultura, de capacidades, de competências, de capital, de diferentes tipos de capital. O segundo é que quando eles incluem um apoio externo, geralmente esses nichos são feitos nas melhores das condições, nas condições ótimas, que não são reproduzíveis. Eu tenho um passado na área do desenvolvimento local e aí a gente tem costume de investir muito, em particular em termos de recursos humanos e de apoio, para que esse seja um sucesso. Mas se a gente vai 10 quilômetros de lá, não dá para recomeçar ou reproduzir. A segunda razão para a qual eu não acredito tanto é que eu toquei um pouco nisso anteriormente na nossa discussão, é o fato de que toda a transformação vem de uma articulação entre processos que acontecem em diferentes níveis. Não é só a dinâmica local, a tecnologia, a inovação, a forma de organização social, é também a legislação, o comércio, a difusão de doenças e de pragas, etc., etc. A mudança climática. Tem um conjunto de fatores que acontecem em diferentes níveis que fazem que uma transformação seja possível. Ou seja, eu não acredito na reprodução de uma experiência local, que é limitada, pode acontecer, mas é limitada, mas eu acredito na capacidade de aprender dessas experiências para contaminar. Eu já usei essa palavra para contaminar outras escalas. Porque se realmente queremos, se seguimos uma orientação para o desenvolvimento sustentável, isso tem que acontecer a nível global. Não pode só acontecer, não pode ser só a soma de processos locais porque a resultante, podemos olhar diferentes processos a nível global, como mudança climática ou praga, não vai só acontecer através do controle das trajetórias locais. Aí eu cada vez mais uso a figura do arco-íris para isso. Ou seja, as transformações têm que ser diferentes, respondendo a diferentes objetivos e a diferentes desafios em cada uma das localidades, mas tem que ser consistente como um todo, como um conjunto a nível global. E isso necessita processos de regulação nas diferentes escalas para acontecer. Necessita dois processos. Um de aprendizagem e contaminação. O que eu falei anteriormente é que aprendemos de uma experiência local para construir uma nova política pública a nível nacional ou um novo quadro de ação a nível global e vice-versa. Ou seja, esse é o processo de aprendizagem. E o segundo são a necessidade de processo de regulação nas diferentes escalas, com organização da governança que seja adaptada em cada uma dessas diferentes escalas e em cada uma dessas diferentes localidades. Ou seja, para resumir talvez um pouco tudo isso, eu não acredito
na mudança de escala, mas eu acredito na interconexão de ações e governança em diferentes escalas para construir um só desenvolvimento sustentável. Já que essa é uma conversa a partir de um centro de pesquisas, eu tinha dito que a pergunta anterior era a última, mas ia te pedir licença para agregar mais uma. Do ponto de vista teórico, então, se eu estou interpretando corretamente, essa sua interpretação dos caminhos para uma transição para a sustentabilidade no setor agroalimentar, essa sua visão, ela se afasta um pouco, então, de duas literaturas, dois corpos teóricos de muita influência nesse campo, né? De um lado, isso que você está dizendo me parece um pouco diferente da literatura, por exemplo, sobre regimes alimentares, porque você dá muito mais ênfase, muito mais importância à diversidade, à adaptabilidade, às articulações multiescalares, multidimensionais, enfim, me parece algo menos rígido do que aquilo que vem, né, por detrás da literatura dos regimes alimentares. E você também está se distanciando, digamos assim, de uma literatura de uma certa influência neo-schumpeteriana que aposta justamente na ideia do escalamento a partir dos nichos. Quer dizer, você me parece que está mais próximo de uma abordagem sistêmica, de uma abordagem que dialoga com os temas da complexidade, da governança policêntrica e daí por diante. Estou interpretando corretamente? Corretamente, exatamente. Tá. Exatamente isso. Perfeito, perfeito. Patrick, muitíssimo obrigado pela conversa. Não sei se você quer agregar. Desculpe a fraqueza do português para traduzir as ideias. Não, seu português é muito claro, bem compreensível, não se preocupe, ficou ótimo.